Uma ótima tarde a você. Começamos agora a segunda edição do Agricultura BR. Hoje é dia 15 de maio. Você acompanha as notícias, as informações e os bons negócios que são interessantes aí para o seu trabalho, para a sua atividade. Lembrando que você nos acompanha pelas antenas parabólicas em todo o Brasil, também pelo portal sba1.com. O sba1.com tem informação, tem notícia, tem bons negócios, tem agenda de leilões, tem aquilo que você precisa para realizar boas atividades. Também acompanha pela Claro TV, Net TV, Neo TV também no Brasil e Paraguai. E a partir deste momento você acompanha com sinal aberto no Mato Grosso do Sul, o Agricultura BR pela TV Imaculada Conceição. Um grande abraço a todos. Começa o programa de hoje falando a respeito da nossa agenda. Olha, essa semana é muito especial porque você sabe, né? Você que é do agronegócio, você que é da pecuária, sabe muito bem que nós estaríamos tendo a Expocan. A Expocan não é possível ter por conta dos efeitos da pandemia. Entretanto, a agenda de bons negócios, a agenda de leilões e essa oferta super especial, você continua tendo aqui pelo Canal do Boi. É por isso que nós vamos viajar até o interior do Mato Grosso do Sul, no município de Camapuã, porque lá está ela que está agora, é uma espécie já de convidada especial de Camapuã, Rosa Cabral, que participa do programa conosco. Rosa, boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde para você, Fabiano, e para todo mundo que está ligadinho aí no Agricultura BR, né? A gente está aqui nessa região norte do estado de Mato Grosso do Sul, tradicional na pecuária brasileira, não é? E a gente acompanhando desde o programa Grandes Criatórios. E olha, quero dizer a você que logo mais à noite, né, a partir das 20h30, pelo Canal do Boi, vamos ter grandes ofertas. Você que falava aí com relação a negócios, chegou a hora de acelerar as batidas do martelo. E aí, para falar, por exemplo, com relação ao leilão de logo mais, e também do grande resultado que foi o leilão de ontem à noite, não é? Que a gente estava por aqui ligadinho também. Eu estou aqui com o Wilton Fontoura para comentar com a gente sobre a noite de ontem e hoje, bons negócios também, né? Boa tarde para você. Boa tarde, Rosa. Boa tarde, amigos aí do Canal do Boi. Semana especial com o Mapuã, né, Rosa? Ontem fizemos um ótimo leilão, um leilão do fazendeiro, com ótimas médias, né? Então, bezerrada comprovando porque é o melhor bezerro do Brasil, né? Vendemos nos valores acima aí, R$ 9,00 o quilo de bezerro, que deu R$ 2.816. E liquidez, né? 100% de liquidez. Isso eu acho que é o mais importante em um evento como Camapuã. E ontem só agradecer aos clientes, né? Que esperam essa oportunidade o ano inteiro e ficaram acompanhando pela lente do canal. E foi um sucesso o leilão de ontem. Inclusive, por falar em sucesso, tem a famosa premiação do bezerro de qualidade, né? Como é que foi, assim, para a gente dar um feedback aí para o nosso telespectador? Foi, como se fala, o esperado nunca é esperado, né? Fica aquela tensão para ver qual que vai ser o grande campeão. Mas foi a Fazenda Santa Bárbara o grande campeão, a Pilão foi em segundo lugar, a Fazenda Mirante em terceiro, foi a Fazenda Alvorada em quarto e a São Jorge em quinto. Realmente um trabalho bonito que eles fizeram aí e vieram para participar, mas também ficou muitos lotes bons que não entrou nesses 5, que daria também ótimos bezerros, ótima qualidade de carcaça de bezerro de corte. Olha, gente, digo a vocês que nós estávamos aqui na transmissão, não é? E aí fazendo o pé de leilão um pouquinho antes, e é muita emoção, muito embora não tendo público, né? É uma grande emoção, imagina se tivesse, né? Porque infelizmente com tudo isso que está acontecendo no nosso país, somente pelas lentes, e presencial não, mas os animais aqui, como hoje à noite, por exemplo, das fazendas Bartira, que inicia, né, o circuito aqui em Camapuã, na Acrican. É isso aí, é o primeiro leilão, né, dos circuitos Bartira, mas a oferta deles, excelente oferta. Hoje um leilão bem diferente do leilão de ontem, né, Rosa? Gado também de excelência, mas com uma oferta muito grande de Angus, né, meio sangue Angus. Então vão ter 500 fêmeas Angus, 500 machos Angus e 500 machos Nelore. É o que o mercado procura, né, é as bonificações que o frigorífico mais dá para o pecuarista no Angus, então vamos ter uma oferta muito grande hoje, expressiva para o Brasil hoje acompanhar. Bom, Wilton, você acompanha essa seleção da Bartira, né? Esse trabalho de cruzamento já faz um bom tempo, né? O que é importante o pecuarista brasileiro saber com relação a esse trabalho da Bartira quando se refere em qualidade de carne, que é isso, né, que compensa a indústria para o produtor? Rosa, é uma base genética que eles têm lá na fazenda, umas vacadas Nelore muito boa, muito grande.
Então, os gado deles são uma base muito boa. E os cruzamentos, os angus que eles usam, são uns angus de excelência, são realmente o top que tem de angus. A bezerrada vem com 10 meses, mais ou menos, de média, vem pesando 300 quilos, isso só no sal e na vaca. Não tem suplementação, isso eu acho que é muito importante passar para o pecuarista, para o invernista, que vai levar esse produto, que ele é um produto que não tem suplementação pesada de ração. Então, um gado que só vai responder muito. Você comprar esse gado, pode levar direto para o confinamento, que ele não vai ter perca. Ou se tiver uma pastagem de agricultura, uma pastagem boa, um gado que não vai perder peso. Então, é realmente um gado que vai ganhar, vai ter vantagem e vai matar um boi pesado, que os clientes da Bartira é uma empresa que sempre fideliza o cliente. Então, todo ano, os clientes estão aqui esperando esse leilão, já estão ligando, perguntando o que é o gado, eles têm um gado muito bom, então por isso que todo ano eles têm esses clientes de volta nos leilões dele. Frisando, né, 1.500 animais entre cruzamento, né, e Nelore. E aí, para a gente encerrar a nossa participação, como é que está a questão, por exemplo, de negócios, né, a parte comercial? A Bartira, ela faz em 4 parcelas, né, ou 45 dias direto. Então isso eu acho que ajuda muito o invernista. Então é igual a gente sempre frisa, tem a comodidade de pagamento da Fazenda Bartira. E eu acho que não tem erro, é um gado de qualidade com excelente pagamento. Perfeito, gente. Então, olha, logo mais à noite, o Adrianinho Barbosa, né? Vai acelerar as batidas do martelo aqui com a gente pelas lentes do Canal do Boi. Então, acompanha, ajeita a poltrona, né? Já que não pode estar aqui assim, cheio de casa, né, Wilton? É isso aí, não tem como perder, né? Às 20h30, horário de Brasília, estaremos aqui. Nossas lentes abertas para o Brasil, para você fazer bons negócios. Bom, eu quero te convidar, viu, Fabiano? Você e toda a turma que está assistindo o Canal do Boi agora, para assistir o programa Grandes Criatórios, né? Uma edição que a gente fez, mostrando um pouquinho do que é esse trabalho das fazendas Bartira, aqui na região de Camapuã, ok? Um abraço, gente. A marca da tradição. O posterior que evidencia carne no Nelore. O Angus que mostra a força do cruzamento industrial. A mamada bonita de apreciar. O exuberante lote das matrizes de reposição. Os bastidores da lida. Cenas dos grandes criatórios das fazendas Bartira. Esta é a unidade São José, no centro-oeste do país, em Camapuã, Mato Grosso do Sul. Focadas em produzir bezerros para pecuaristas e confinadores, as fazendas estudaram e usaram o mercado amplo de touros melhoradores para gado de corte. Compilaram resultados e, nas comparações, entenderam que a genética Naviraí casava com os resultados esperados para o projeto. E há 1 década e meia, os touros da Naviraí saíram na frente e marcaram território. E a parceria garante alta habilidade maternal, peso à desmama e a credibilidade da marca do Zebu do Brasil. E para atender a demanda dos 12 mil animais comercializados anualmente nas 6 etapas do circuito, o volume de mães é de 20 mil matrizes Nelore. Agora, qual é o processo de seleção para chegar a esse número de animais comercializados todos os anos, Levi? Nós temos um projeto dentro das fazendas Bartira, onde a gente tem um plano genético que direciona a quantidade de matrizes que são destinadas para o gado Nelore, para fazer fêmeas de reposição, e nós temos também uma porcentagem que será trabalhada no cruzamento industrial. Então isso vai depender de cada unidade, como que está a quantidade de matrizes, se precisa aumentar o número ou se a gente está mantendo o volume, né? O Mato Grosso do Sul tem essa responsabilidade. É o carro-chefe do circuito, né? Onde acontece 3 etapas e vem cada vez mais melhorando a eficiência, a produtividade. Então a gente fica surpreso que o trabalho que está sendo realizado, então a gente está tendo resultados satisfatórios a cada ano.
Inclusive você vê uma bezerrada Nelore que a gente apresenta todo ano. Esse ano, devido às condições de clima, as pastagens, a gente vem com 10 quilos a mais do ano anterior, tanto no Nelore quanto no cruzamento industrial. O início de tudo, né, vem da parte específica do Levi, que são esses acasalamentos, né? Ele tem feito a escolha dos touros reprodutores e a gente entra nas fazendas com a genética que a gente já vem criando há vários anos, né? Das matrizes Nelore, com uma aptidão muito boa para essas mães. E assim a gente consegue ter o desfrute aí de animais muito bons, animais com carcaça excelente e com peso muito bom a desmame. E a desmama dessa safra, pronta para o leilão na Semana do Bezerro de Qualidade, na Acrican, em Camapuã, é destaque nos comentários do empresário rural Murilo Borges. Porque nesses anos todos que a gente acompanha o trabalho das fazendas Bartira, ela conseguiu encurtar o ciclo da pecuária, fazer um gado precoce, que nós estamos ofertando nesse leilão agora. Os machos Angus com 300 kg, a fêmea Angus com 270 kg, os machos Nelores com 260 kg. Isso, nós com certeza estamos ofertando um animal que com 20 meses estará pronto para o abate, com mais de 18, 20 arrobas. É a maior oferta do Mato Grosso do Sul de animal Angus, 500 machos Angus e 500 fêmeas Angus e 500 machos Nelore. Quero convidar os amigos, os animais estarão presentes no recinto e os compradores, clientes, fazendas Bartira e novos clientes estarão acompanhando esse leilão virtualmente através das lentes do canal do Boi. Vai ser um leilão em 4 parcelas ou 45 dias direto e as qualidades que todos os clientes da Bartira procuram, que já programam seus pagamentos para essas parcelas. E finalizamos por aqui, reforçando, dia 15 de maio, às 8h30 da noite, qualidade e funcionalidade. O martelo vai acelerar. Boa sorte! De Camapuã, Rosa Cabral. E agora sim falamos de soja. Eu começo agora falando a respeito da comercialização da soja na safra 19-20. De acordo com números apresentados pela Datagro, equipe comandada por França Júnior, a comercialização da soja atingiu pouco mais de 80% até o último dia 8 de maio, o que totaliza 97.720.000 toneladas da oleaginosa. Vamos aos números então, mostrando o que aconteceu com soja neste momento. Você vê aqui a comparação do andamento entre o mês passado e o mês atual. Mês passado eram 71,5%, agora chega a 80% na média nacional de comercialização de soja, de acordo com o Datagro. Vamos dar uma olhada agora como é que vem a safra nova, safra 2020-2021. Essa safra ela vem com um recorde, o recorde é histórico. Até então, apenas em 2016, que era o melhor número, né, que se tinha de adiantamento de comercialização da safra para uma data do dia 8 de maio, chegava a 12%. Agora você vai ver quase 30% de comercialização antecipada da nova safra. Veja agora os números que eu tenho aqui, o andamento do que acontecia em 8 de abril, no mês passado, 19,9%, e agora, até o último dia 8 de maio, de acordo com o Datagro, 28.200.000 toneladas que nós trazemos aqui de soja comercializada, 36.390.000 toneladas é a estimativa de Datagro para a comercialização da soja antecipada da safra 2020-2021. Essa comercialização antecipada da nova safra, ela tem muito a ver com os valores praticados internamente no Brasil e principalmente nos portos. Isso faz com que haja um interesse muito maior de se fazer essa comercialização e, com isso, ter alguma garantia de estabilidade, ainda que com valores altos, para a moeda norte-americana, para o dólar, que é o fator decisivo para uma saca de soja mais cara e também de insumos com valores maiores. Veja conosco agora como é que vem o desempenho da soja aí nos últimos 30 dias, começando aqui
pelos portos de Paranaguá e Santos, aqui a equipe fazendo uma média do que aconteceu. Os valores médios aqui, eles são até simples de chegarem, porque os valores praticamente são iguais todos os dias. No dia 15 de abril, eram R$ 102,00 o valor da saca de soja comercializada nos portos. No dia 20 do mês passado, R$ 101,50. No dia 26, chegava a R$ 106,00 a saca. No dia 4 de maio, R$ 105,00. No dia 10, R$ 110,00. E agora, 14, vindo para R$ 116,50. Aqui todos os valores vindo para pagamento no mesmo mês, para entrega no mesmo mês, de acordo com os números apurados pelo Agricultura BR. De acordo com a Emater do estado do Rio Grande do Sul, por lá, a colheita da soja atinge 97% da área que foi cultivada. Mas essa não é a notícia. A notícia são as perdas que se tiveram com a seca, com a falta de chuvas, perda de produtividade. Para você ter uma ideia, em algumas regiões do Rio Grande do Sul, a queda na produtividade chega a 41%, o que representa 34 sacas por hectare. Então, perdas muito fortes no Rio Grande do Sul por conta do fator climático, estresse hídrico sobre as áreas de produção. Vamos dar uma olhada agora como é que vem esse desenho para dois municípios, duas áreas de produção importantes. Ijuí, olha só, Ijuí com 34 sacas e meia de média de produtividade por hectare, é muito baixo. Agora, olha o exemplo de Santa Rosa, né? Outra praça tradicional, 31,66 sacas, queda de 41%. Isso realmente impressionou bastante a equipe aqui do Agricultura BR. Vamos dar uma olhada então como é que vem se comportando os preços da soja nesses dois municípios no Rio Grande do Sul, Ijuí e Santa Rosa. Começando por Ijuí, vamos dar uma olhada então como é que se comportam os valores por lá. Eu tenho aqui soja no dia 15 de abril em Ijuí, no Rio Grande do Sul, a R$ 95,00 a saca. No dia 23, R$ 96,00. Dia 28 de abril, R$ 100,00. Dia 4 de maio, R$ 102,00. Dia 8, R$ 105,00. Vai chegando nesse dia 15 a R$ 109,00 por saca em Ijuí, no Rio Grande do Sul, de acordo com os números da Bolsa Brasileira de Mercadorias. Vamos dar uma olhada agora em Santa Rosa. Santa Rosa é essa praça aí com uma queda de produtividade de 41%, de acordo com a Emater. Veja comigo como é que estão os números agora para Santa Rosa. Você tem aqui comigo no dia 15 de abril, R$ 94,00 a saca. Dia 23 do mês passado, R$ 96,50. 28, R$ 100,00. No dia 4 desse mês, 102. Dia 8, 106. Vai chegando aqui no dia 15 a R$ 109,00. São os valores que eu tenho de referência para o dia de hoje. Entre Ijuí e Santa Rosa são valores muito próximos. O que dá sustentação nesses valores, sem dúvida, é o dólar, que dá sustentação aos preços em todo o Brasil. Entretanto, fortes perdas de produtividade e também da produção total gaúcha.
Agora trago números para a soja negociada na Bolsa de Chicago. Hoje não tivemos nenhuma confirmação de vendas avulsas de soja para a China. Houve mais uma situação de conflito envolvendo China e Estados Unidos, com algumas declarações do presidente norte-americano Donald Trump. Mas temos assim, neste momento, soja negociada em Chicago. Pode colocar na tela. Olha só, nós temos aqui posições com ligeira alta, praticamente na estabilidade. Julho vindo a $8,38 mais 4 bushel. Agosto, 8,41, setembro, 8,41, novembro, $8,45 o bushel. Vamos trazer agora alguns dados também para o dólar, moeda norte-americana. Você sabe muito bem, é determinante para os negócios aqui no Brasil com qualquer produto de exportação. Entre eles, soja, café, milho, carne bovina. Aliás, tenho falado bastante. Hoje passei boa parte da manhã fazendo algumas apurações com alguns pecuaristas no país e que trabalham animais que são a carne exportada, porque é recorde de faturamento da indústria frigorífica e os valores são até melhores pagos para esses animais, esses bois aí que são exportados, que a carne é exportada, mas nem de longe chega a trazer percentualmente os ganhos que a indústria exportadora está tendo. É recorde o que vai acontecer no país. Só fiz esse adendo porque semana que vem você vai conferir tudo isso aqui no Agricultura BR. Agora o que você vai ver é dólar. Você vê o dólar comigo agora, como é que está a moeda norte-americana? A R$ 5,84 mais 2, vem com movimentação de alta, 0,37% de elevação para o dólar neste momento. E aí você viu o dólar, viu como é que está Chicago, vamos dar uma olhada agora como é que vem os negócios com soja nos portos brasileiros. Lembrando que hoje estamos trazendo aqui com entrega em maio, é o que a nossa equipe estava dizendo. Só para confirmar aqui se a entrega é em maio mesmo, nós temos aqui entrega para maio, não está no caracteres, mas é entrega em maio, valores em Santos e Paranaguá a R$ 109,00 por saca de 60 quilos, valores de referência no dia de hoje, é o que a Agricultura BR vai trazendo para você. Volto a falar da produção agrícola do estado do Rio Grande do Sul, porque os dados da Emater foram divulgados. E a Emater Gaúcha para o milho também mostra perda de produtividade para o cereal, não tanto quanto a soja, mas também em queda. Para exemplificar, vamos trazer 2 municípios do Rio Grande do Sul para mostrar o que está acontecendo por lá, o que você acompanha na tela comigo. 89% da área de produção de milho no Rio Grande do Sul já foi colhida. Santa Rosa vem com uma média de 118 sacas por hectare, queda de 11%, é o que a Agricultura BR vai mostrando para você. 114, não apareceu o número ali, mas Frederico Westphalen vem com 114 sacas por hectare, uma queda maior de 21%, foi o que informou a Emater Gaúcha no seu boletim. Já que falamos aí de 2 municípios, Frederico Westphalen e também aí o município de Santa Rosa, eles são nas proximidades ali de Passo Fundo. Vamos dar uma olhada como é que vem a referência. Passo Fundo é um município ali que centraliza ali a região. Nós temos Passo Fundo, de acordo com a Bolsa Brasileira de Mercadorias, mercado físico, trazia no dia 15 de abril R$ 48,00 a saca, dia 23, R$ 46, R$ 29,45 e 50. No dia 4 deste mês voltava para R$ 46,00 a saca, no último dia 8, R$ 45,50. Nesse dia 15, temos negócios com saca de milho em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, a R$ 46,00 por saca de 60 quilos. Em um mês, você vê aí o valor da saca de milho até caindo R$ 2,00. É um movimento extremamente natural, tem 87% do milho colhido no Rio Grande do Sul. À medida que o milho vai entrando, vai saindo das lavouras e vai entrando no mercado, natural, movimentação de redução de preço, mas mesmo assim é bem pequena nesses últimos 30 dias.
Vamos dar uma olhada rápida agora como é que vem o milho negociado na Bolsa de Chicago, mercado futuro. Você tem aqui o cenário internacional vindo na estabilidade para o milho lá em Chicago. Julho a 3 dólares 18 centes mais 4, setembro 3 dólares 22 centes mais 4, dezembro 3,31 mais 4. Posição de março de 2021 vindo a 3 dólares 44 centes mais 4. É o que a Agricultura BR vai mostrando para você. E olha, agora eu mudo de assunto para trazer para você um tema bem interessante. De acordo com os números divulgados pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o ano de 2020 deve contar com um valor bruto de produção de quase 700 bilhões de reais. Esses números que foram divulgados mostram a força do setor do agronegócio e é o que você vai acompanhar agora na reportagem de Saulo Lopes. O valor, quase 700 bilhões de reais, é o maior em 3 décadas desde que a série histórica começou a ser divulgada pelo Ministério da Agricultura. O valor bruto da produção, para vocês terem uma ideia, é uma estimativa da geração de renda no meio rural. E aí, a alta cresceu feito soja com adubo bom e terra boa. Foi lá para cima. Cresceu 8,6% em relação a 2019. Vamos aos números. Na lavoura, no campo, cresceu 10,4%, com valor bruto da produção de 462 bilhões de reais. Pecuária, 5,4%, com quase 235 bilhões de reais. O Ministério da Agricultura ainda destaca a musculatura das culturas principais que cresceram bastante. O café, quase 36%. O trigo passou aí da casa dos 31%. O milho atingiu quase 18%. E a soja, 16%. Em relação ao grão, só no mês de abril exportamos 16 milhões de toneladas da oleaginosa. Carnes suína, frango e também o milho tiveram ótimos desempenhos nas exportações. E, recentemente, o ministro da Economia, Paulo Guedes, acompanhando o presidente Jair Bolsonaro e alguns empresários, estiveram na sede do STF, do Supremo Tribunal Federal, para fazer uma visita. Na oportunidade, Paulo Guedes falou sobre risco de desabastecimento do agronegócio. E esse fator é o que a gente quer saber do professor Marcos Fava Neves. Quais seriam esses riscos? Se esse risco de desabastecimento aconteceria na produção, se ele aconteceria na agroindústria ou mesmo se é por questões logísticas que isso poderia vir a trazer algum impacto no abastecimento no Brasil e mesmo nas exportações. Nós fizemos essa pergunta para o professor Marcos Fava Neves, especialista em planejamento estratégico do agronegócio. Risco de desabastecimento de alimentos do Brasil eu acho muito difícil. Você pode ter um ou outro problema pontual. As fábricas, a princípio, estão tomando as precauções para evitar a contaminação dos seus funcionários e, se continuar esse isolamento, o que nós vamos ter realmente é uma redução da renda disponível das pessoas e provavelmente um impacto negativo na demanda. Então, isso mais ainda justifica a oferta sobrar. É por isso que não pode acontecer, né? Uma destruição de preços, destruição de produtos, como está sendo já observado em algumas cadeias produtivas. Então, na verdade,
A grande questão aqui não é para ter desabastecimento no Brasil, mais uma vez, pode ter de um ou outro produto, mas no geral de forma alguma, e o que nós precisamos é, de formas criativas, eliminar essa discussão política desnecessária nesse momento e pensar numa estratégia de país, estratégia de retomada, para que não afunde a economia brasileira no segundo semestre. Aí sim nós vamos ter um problema do agronegócio perdendo parte do seu mercado comprador. Falamos agora sobre um assunto que tem tomado conta também do cenário do agronegócio nos últimos 2, 3 anos. Eu falo das recuperações judiciais, que têm sido utilizadas por empresas para conseguirem prazos e se organizarem para se manter no mercado. Isso acaba atingindo também produtores rurais com as suas empresas. Para falar a respeito deste assunto, o meu colega Jorge Zaidan conversou com a advogada Raquel Magrini e ela explicou como é que isso tem ocorrido e como que tem atingido as empresas rurais do país. Doutora Raquel, muito obrigado pela sua entrevista. Nós temos informação de que muitas empresas hoje pedem a recuperação judicial e, dentre elas, muitas empresas do agronegócio. Por que isso tem acontecido, doutora Raquel? Olá a todos. É uma oportunidade que a gente tem aí para o produtor rural conseguir rediscutir os contratos que foram firmados. Essa decisão da possibilidade do produtor rural pedir a recuperação judicial, ela aconteceu depois que os ministros do STJ decidiram, lá em novembro, a decisão foi publicada em fevereiro desse ano, possibilitando que todo produtor rural que tiver inscrição na junta comercial possa, então, pedir a recuperação judicial e arrolar os créditos que ele está devendo e renegociar, então, essas dívidas. E qual é a situação? São contratos antigos ou novos, em que tiveram variação muito grande do dólar, financiamento em dólar, ou qualquer outra questão de financiamento que a empresa não conseguia pagar, e não o produtor rural, e não tinha sua inscrição. Então, o que aconteceu de novidade aí nos últimos dias? Este produtor rural passou a ter necessidade apenas de fazer a sua inscrição na junta comercial e não precisa esperar os 2 anos para poder pedir a recuperação. Ele pode se inscrever e pedir imediatamente. O que ele precisa é ter 2 anos, no mínimo, de atividade como produtor rural. Então, quando veio a decisão, os produtores rurais que já estavam com débitos, mas não tinham como alongar a discussão dos contratos com bancos ou com outras financiadoras, internacionais inclusive, eles pediram então a recuperação, arrolaram os créditos, né, o plano de recuperação, com que eles não conseguiriam pagar e pediram o prolongamento desses débitos, dessas dívidas e reduzindo então os juros. Doutora Raquel, quais são os passos seguintes após o pedido de recuperação judicial? Após o pedido de recuperação judicial, o produtor consegue, então, dar continuidade à sua atividade sem perder o seu patrimônio, sem correr o risco de uma expropriação, por exemplo, que é a venda depois de uma execução do patrimônio que foi dado em garantia. Ele consegue permanecer com seus, seus móveis, né, os seus removentes, que podem ter sido penhorados e virem a leilão. Então, com a apresentação do plano de recuperação judicial, o produtor consegue, então, ficar com todas aquelas garantias que foram dadas naqueles contratos e consegue dar continuidade à sua atividade de produção. Então, ele consegue se recuperar financeiramente para pagar todos aqueles credores que foram arrolados no plano ou outros que venham depois dessa relação. E qual tem sido o papel dos bancos credores? Eles têm colaborado para evitar os pedidos de recuperação judicial e, diante dos pedidos de recuperação judicial, nós estamos vivendo um momento de redução drástica da taxa Selic, a taxa anual de juros. Essas taxas dos bancos credores têm sido compatíveis com a redução das taxas anuais de juros?
Não tem sido. O que eu tenho, por exemplo, essa decisão que possibilitou a recuperação judicial do produtor rural, ela veio do Superior Tribunal de Justiça, né, do STJ, em novembro do ano passado e foi publicada em fevereiro deste ano. Quem criava todo o obstáculo para que se efetivasse essa recuperação judicial eram os bancos. Eles afirmavam que, em havendo recuperação judicial, os juros para a classe, para os produtores rurais em geral, vão ter que aumentar para poder compensar. Então, desde sempre e ainda neste momento, eles estão criando essa dificuldade de renegociação. Então, se for o caso do produtor rural e o banco não quiser renegociar, uma das primeiras coisas que vão ser colocadas ali são os contratos bancários, porque ele consegue, então, a suspensão dos juros, ele consegue o alongamento do prazo, ele evita que o banco execute o seu contrato e leve o seu imóvel à venda, os seus caminhões, a sua frota, enfim. Então, com a recuperação judicial, o produtor rural consegue evitar essa situação. E os bancos, neste momento, ainda não estão dando desconto ou renegociando aqueles créditos. Mesmo porque, ainda que a gente esteja num momento totalmente atípico com essa pandemia, o setor, né, o produtor rural, ele ainda continua, em alguns aspectos, conseguindo produzir, conseguindo aí se destacar no mercado. Até por conta disso, os bancos ainda não têm sido tão maleáveis nessas discussões. Doutora Raquel Magrini, muito obrigado pela sua entrevista, a gentileza de falar com exclusividade para o Canal do Boi. Eu que agradeço a oportunidade de estar com vocês. Tá aí um assunto extremamente sério. O produtor rural que tem essa condição precisa estar atento tanto aos fatores quando da pedida de recuperação judicial, quanto também dos recursos disponibilizados pelos bancos. E esse é um elemento, inclusive, que tem que ser bem observado, porque o Comitê de Política Monetária Nacional, o governo brasileiro, tem feito com que as taxas recuem. A questão é essa oferta. Claro que não vai estar na taxa Selic, a taxa praticada nos bancos, mas que essa oferta de recurso financeiro mais barato realmente aconteça, que os bancos, principalmente os privados, possam colocar isso à disposição do brasileiro de uma maneira geral, mas especificamente agora falando do produtor rural do país. Olha, falo agora a respeito de novas cultivares que devem facilitar bastante a vida do pecuarista. E ela tem sido mostrada pela Embrapa lá no estado do Mato Grosso e você vai conhecer algumas delas agora na reportagem de Valdir Pacheco. Na vitrine tecnológica da Embrapa Agrosilvio Pastoril, aqui no norte de Mato Grosso, o analista da Embrapa, Orlando Lúcio de Oliveira Júnior, conduziu o experimento com 3 variedades de forrageiras que podem auxiliar o produtor na sua tomada de decisão. Vamos ver quais são. O que nós podemos mostrar aqui hoje é que a gente, dentro dessa linha de forrageiras, a gente trabalha o planejamento forrageiro dentro da propriedade. Então, a ideia dessa área demonstrativa é mostrar que nós temos opções de peniceto, que são os capins elefantes. Nós temos os pânicos, né, os coloniões aí, como a maioria conhece, e as braquiárias da forma geral. Dentro dessa linha, dentro desse planejamento, né, que a gente faz dentro da propriedade, que a gente tenta mostrar aqui, a gente ainda tem algumas leguminosas, como as estilosantes, né, e ela consociada com braquiária. Então, falando primeiramente dos penicetos, os capins elefantes, nós temos 3 opções aqui dentro da feira. Nós temos um material que é o BRS Curumi, que ele é destinado para pastejo, é um material de porte baixo, de excelente qualidade, né? Potencial produtivo aí muito alto, né? Principalmente para gado leiteiro ou para animais de grande ganho, né? Que é um material mais difícil de plantar, pois por propagação tem que ser por muda, né? Mas é um material de excelente qualidade. Apenas um detalhe, que ele é muito susceptível à cigarrinha. Teria que fazer uma aplicação de fungo, principalmente, ou 2 no ano, né? E se não, né, se for muito pesado, uma aplicação química, né? Mas o BRS Curumi é um material de excelente qualidade aí para pastejo. Nessa linha intermediária, nós temos o BRS Canará, que é um material tanto para pastejo, né, manejado aí a 1 metro, 1,10 m de altura, poderia ser usado para pastejo,
ou ele pode ser usado tanto para silagem ou corte in natura. É um material de porte alto com um potencial produtivo bem alto e de qualidade bem boa, sabe? Qualidade superior. E aí hoje aqui também a gente tem o BRS Capiaçu, né? O grande diferencial do Capiaçu que ele é um material de grande porte, alto potencial produtivo, aí fazendo tudo conforme fertilidade do solo bem feita, né? Adubação em cima, fazendo 3 cortes no ano, aproximadamente aí com 100, 110 dias cada corte desse, você consegue uma produção de 250 a 280 toneladas de matéria natural por hectare ano, né? Em 3 cortes, falando em silagem, você produzir silagem. Também ele pode ser usado em corte diário, né? Ou seja, um corte aí com 60 a 80 dias em fornecimento direto no coxo para os animais. Então o BRS Capiaçu é um material de altíssima qualidade e alta produção, né? O que a gente vislumbra é justamente a alta produção dele por área. De Sinop, Mato Grosso, Valdir Pacheco.